Estamos em Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Faça a sua oração pedindo iluminação do Espírito Santo e volte aqui para continuarmos o nosso estudo. Então vamos lá. Versículo 4, Paulo diz assim: E isto que ele acabou de dizer no versículo anterior, que Tito, o seu companheiro, que não era judeu, não foi obrigado a se circuncidar. E por que Tito deveria ser obrigado a circuncidar-se? Porque, segundo os perturbadores da Galácia, para alguém se tornar um cristão, teria de primeiro passar pela circuncisão. Por isso que Paulo teve de afirmar: nem mesmo Tito, que não era judeu, foi obrigado a se circuncidar. E aqui ele explica por que ele teria de ser obrigado. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Olha o que Paulo está explicando aqui. Que essa ideia de querer obrigar Tito a se circuncidar acontecia por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. São falsos irmãos que penetraram ali no meio da igreja de Jerusalém com o fim de ficar espreitando, espionando, fiscalizando a vida daquelas pessoas que eram livres em Cristo para não precisar mais obedecer à lei como meio de justificação. Por isso que ele fala: com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Que escravidão? A escravidão de ser obrigado a observar a lei para obter salvação. Isso é uma escravidão e é a pior escravidão que existe. Por quê? Porque nós nunca conseguiríamos nos justificar pela observância da lei. Aqueles crentes, entre aspas, que estavam em Jerusalém, eles ficaram conhecidos no meio acadêmico teológico como judaizantes. E agora eu posso revelar a vocês que os perturbadores da Galácia eram desse grupo, do grupo dos judaizantes. E por que esse nome judaizantes? Porque eles viviam de querer judaizar os convertidos, aqueles que aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador. E como é que eles tentavam judaizar essas pessoas? Eles tentavam obrigar essas pessoas a seguir as normas, as leis do judaísmo. Por isso que eram chamados de judaizantes. Então agora nós sabemos que os perturbadores da Galácia provavelmente eram judeus que aceitaram Jesus como seu Salvador, mas pelo visto não entenderam o que isso significa, a tal ponto que eles insistiam que só Jesus não era suficiente para garantir a salvação. Além de Jesus, era necessário observar as leis do judaísmo. Entre elas, a principal delas, como eu disse na aula passada, a circuncisão. E Paulo aqui, ele denuncia esses judaizantes, especificamente aqueles que estavam lá na igreja de Jerusalém, porque nós vimos que Paulo foi lá levar o donativo, levar dinheiro para a igreja de Jerusalém, aproveitou, mostrou o conteúdo do seu evangelho para os apóstolos, mas entre lá a liderança de Jerusalém havia também aqueles judaizantes que não perderam a oportunidade de tentar pressionar ali o apóstolo Paulo e seus companheiros, não é, a seguir por esse caminho aí, serem judaizados também. Versículo 5: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele não se submeteu aos judaizantes para que a verdade do evangelho permanecesse entre quem? Entre todos aqueles que estavam aceitando Jesus com o ministério do apóstolo Paulo, especialmente os Gálatas. Ele estava se dirigindo especificamente aos Gálatas, como se tivesse dito assim: olha, nós não aceitamos isso lá para que essa verdade não mude, para que essa verdade permaneça e permaneça entre vocês também. Que verdade, professor? A verdade de que em Cristo nós estamos livres da obrigação de guardar a lei como meio de justificação, de guardar a lei como meio de se obter salvação. Nós estamos livres disso. Não precisamos fazer isso. Por quê? Porque Jesus já fez isso por nós. Ele guardou a lei perfeitamente. Ele também pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, morrendo em nosso lugar. Então não há qualquer razão para um crente em Jesus
querer observar a lei para garantir salvação. Versículo 6, ele diz, o apóstolo Paulo: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quem são esses aqui? Eu já disse em comentário ao versículo 2, logo acima, são os apóstolos. Paulo se refere aos apóstolos como aqueles que pareciam de maior influência. Na verdade, certamente os apóstolos eram, sim, os de maior influência na igreja de Jerusalém. Só que o problema é que a igreja de Jerusalém não tinha só os apóstolos na liderança. Como eu comentei na aula passada, se você der uma olhada em Atos capítulo 15, quando a igreja de Jerusalém se reúne para tomar algumas decisões, diz lá que a liderança se reuniu e era composta de apóstolos e presbíteros. Não eram só os apóstolos que faziam parte da liderança, eram os apóstolos e os presbíteros. E é entre esses presbíteros que deveriam estar os judaizantes. Devem ter sido judeus do farisaísmo que aceitaram Jesus, mas nunca entenderam na verdade quem Jesus é e o que ele fez na cruz do Calvário. Então aqui ele diz, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, entenda aí, os apóstolos. Aí olha o que Paulo fala e colocou aqui entre parênteses, não é? A tradução. Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Olha só esse aparente desprezo do apóstolo Paulo pelos demais apóstolos. Por que ele faz isso? Por que ele diz, quais tenham sido outrora, não me interessa. Porque alguém poderia dizer, os apóstolos de Jerusalém, aqueles homens que outrora andaram com Jesus, conviveram com Jesus 3 anos nesta terra, participaram do ministério terreno de nosso Senhor. Então era como se aqueles apóstolos, os primeiros apóstolos que faziam parte do colégio apostólico, era como se eles fossem apóstolos superiores, porque eles tinham um passado de convivência com Jesus. Paulo, porém, descarta aqui qualquer ideia no sentido de que aqueles homens eram superiores a ele, porque no passado foram isso ou aquilo. Paulo diz aqui, a aparência do homem não importa, isso não interessa. Agora, por que? Volta a perguntar, por que o apóstolo Paulo fala isso aqui, nesse aparente desprezo aos demais apóstolos? Porque a grande preocupação do apóstolo Paulo, nós temos visto isso já há alguns versículos, é provar para os Gálatas que ele não era um apóstolo inferior. Ele não era um apóstolo inferior aos do colégio apostólico. Ele estava no mesmo nível deles. Ele foi comissionado diretamente por Jesus. Ele recebeu o seu evangelho diretamente de Jesus. Então a única diferença de Paulo para os outros é que Paulo foi comissionado depois, só isso. Mas ele não era inferior em nada. Por isso é que ele manifesta esse aparente desprezo. Com certeza, ele não os desprezava, mas ele age dessa maneira aqui para poder mostrar, eu não sou inferior a eles. Eu não sou inferior a eles. E aí ele continua, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Olha aqui, de novo. Por que ele fala isso? Porque ele quer provar que os apóstolos de Jerusalém, aqueles que faziam parte do colégio apostólico, não acrescentaram nada a ele em termos de conhecimento espiritual, em termos de conteúdo do evangelho que ele pregava. Por quê? Porque o evangelho deles era igual, era o mesmo evangelho. Não havia um evangelho melhor que o outro, era o mesmo evangelho. Por isso que ele ressalta aqui, nada me acrescentaram. Aí você fala, mas professor, tem certeza que Paulo estava mesmo preocupado em mostrar que ele não era inferior aos apóstolos, que ele não havia recebido um evangelho inferior? E por que Paulo estava tão preocupado com isso? É como nós temos dito e ensinado aqui nessas aulas. Os perturbadores da Galácia, que agora nós sabemos que eram judaizantes, eles insistiam em menosprezar o apóstolo Paulo para que essa prática de judaizar lá na Galácia desse certo. Eles tinham que invalidar a mensagem do apóstolo Paulo para que a mensagem deles prevalecesse. Ora, a mensagem do apóstolo Paulo era o evangelho da graça. A mensagem dos judaizantes era um evangelho, entre aspas, de obras da lei, de observar a lei. Quer dizer, não era um evangelho de verdade, era um falso evangelho. A gente observa essa preocupação de Paulo com os perturbadores da Galácia com base em alguns versículos. Por exemplo, se você olhar mais atrás, Gálatas 1, versículo 11, 12, 15 a 23,
Olha o que o apóstolo diz. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por que ele tem que dizer isso para os Gálatas? Porque os judaizantes deviam estar falando lá que era o evangelho que ele criou, que o apóstolo pregava o evangelho que ele criou. Versículo 12. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. De novo, por que ele tem que falar isso? Porque os perturbadores deviam estar dizendo, não, ele aprendeu isso de homens, não foi... Se ele não inventou, ele aprendeu isso de alguém. Ele deve ter aprendido... Se é que ele aprendeu mesmo, deve ter aprendido talvez de um apóstolo lá de Jerusalém, né? Mas ele fala, Paulo insiste, eu o aprendi mediante revelação de Jesus Cristo. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Por que ele fala isso? Sem detença. Não consultei carne e sangue, porque ele está insistindo em dizer, eu não fui procurar homem nenhum quando eu conheci a Cristo, não consultei carne e sangue, ou seja, não consultei ser humano nenhum. Versículo 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, querendo dizer com isso que eu nem consultei apóstolo nenhum. O que ele fez? Parti para as regiões da Arábia, foi para o deserto, e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém. E olha só, Paulo diz aqui, só depois de 3 anos que eu me converti, que eu fui comissionado, que eu recebi o evangelho, só depois de 3 anos é que eu fui me encontrar com Cefas e ficou com ele quanto tempo? Só 15 dias, só 15 dias. E ele acrescenta, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, ele não foi para Jerusalém para poder ter uma reunião com os apóstolos para aprender com eles. Não, ele foi lá, teve um encontro rápido com Cefas, viu somente Tiago, o irmão do Senhor, e ele precisa até falar, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, não minto. É como se ele dissesse, eu insisto, não tive contato com ser humano nenhum, não fui eu que inventei esse evangelho, não tive contato com ser humano nenhum, não me encontrei com os apóstolos, não foram eles que me passaram esse evangelho, não, eu juro, diante de Deus, eu juro que não foi assim. Versículo 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, ou seja, agora ele perde totalmente o contato com os apóstolos, né? Versículo 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Não teve nenhum irmão da Judéia que pudesse dizer assim, eu me encontrei com Paulo depois que ele se converteu e falei para ele sobre o evangelho, foi daí que ele aprendeu o evangelho. Não, ele faz questão de dizer, não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. A única coisa que sabiam a respeito dele é o seguinte, aquele evangelho verdadeiro que ele procurava destruir, esse evangelho verdadeiro ele está pregando por aí. É isso que eles ouviam, Então, não há dúvidas de que os judaizantes que estavam agindo lá na Galácia, eles espalhavam a ideia de que Paulo ou inventou o evangelho que ele pregava, e o comissionamento apostólico dele, ou que se ele realmente pregava algum evangelho, aprendeu de algum ser humano, provavelmente dos apóstolos de Jerusalém, né? Mas não era um apóstolo de verdade. Ele não era um apóstolo de verdade, não pregava o evangelho verdadeiro. É uma loucura, porque, pense comigo, se o judaizante lá da Galácia, ele dizia que Paulo pode ter aprendido, vamos imaginar aqui, que Paulo poderia ter aprendido o evangelho dele com um dos apóstolos de Jerusalém, tudo bem, isso tira dele a autoridade apostólica, mas o evangelho continua sendo o evangelho verdadeiro, porque não poderia haver dúvida de que pelo menos os apóstolos de Jerusalém, aqueles do colégio apostólico, receberam o evangelho verdadeiro, porque todo mundo sabia que aqueles apóstolos de Jerusalém conviveram pessoalmente com Jesus, ficaram com ele ali 3 anos, recebendo a mensagem dele, os ensinamentos dele. Então, mesmo que Paulo tivesse obtido o seu evangelho do colégio apostólico de Jerusalém, ele perderia sua autoridade apostólica, porque ele não teria recebido o evangelho diretamente, nem o comissionamento diretamente, mas, por outro lado, o evangelho dele não poderia ser questionado, porque se ele recebeu dos apóstolos de Jerusalém, então era o evangelho verdadeiro. Vejam como esses judaizantes, eles acabavam caindo numa cilada com essa pregação deles, com essas heresias que eles passavam lá para os Gálatas. Eles acabavam se colocando contra
os próprios apóstolos de Jerusalém. Você percebe? Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo é que eles diziam que Paulo não era um apóstolo de verdade e a mensagem dele não foi recebida diretamente de Jesus. E é contra isso que Paulo vem discutindo e rebatendo aqui o tempo todo. Continuando. Versículo 7, Paulo falando, antes, pelo contrário, quando viram, quem foi esse que viram? Ele não está falando aqui dos apóstolos, os que pareciam de maior influência e que não acrescentaram nada para ele? Pois é, olha o que ele diz. Quando os apóstolos que pareciam de maior influência, que não me acrescentaram nada em termos do conteúdo do meu evangelho, quando eles viram que o evangelho da incircuncisão, o que quer dizer isso aqui? Incircuncisão, quer dizer o evangelho que é pregado aos da incircuncisão, ou seja, aos não-judeus. Porque a palavra circuncisão passou a ser um sinônimo para o grupo dos judeus. Porque todo judeu, normalmente, ele passa pela circuncisão. Então, quando você vê no Novo Testamento, aqueles da circuncisão, está se referindo aos judeus. E quando fala, aqueles da incircuncisão, está se referindo aos não-judeus, aos gentios. Então Paulo diz aqui que quando os apóstolos em Jerusalém viram que o evangelho da incircuncisão, o evangelho que deveria ser pregado aos gentios, me fora confiado, como foi confiado a Pedro o da circuncisão. Se você der uma olhada no livro de Atos, você percebe que Pedro, o ministério dele girava mais em torno ali dos judeus, enquanto que o ministério de Paulo girava mais em torno dos não-judeus. Então eles entenderam, os apóstolos, que Paulo foi chamado por Cristo para atuar entre os gentios, assim como Pedro foi chamado para atuar mais entre os judeus. Não quer dizer também que o apóstolo Paulo não pudesse pregar entre os judeus ou que Pedro não pudesse pregar entre os gentios, mas que ministérios específicos foram dados ali. O ministério específico para Pedro e o ministério específico para Paulo. Pedro pregando aos judeus, Paulo pregando aos gentios. Versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Os apóstolos de Jerusalém, eles reconheceram que Jesus distribuiu ministérios específicos. Por quê? Porque ninguém podia negar o sucesso do ministério apostólico de Pedro entre os judeus, assim como também não poderia negar o sucesso do ministério apostólico de Paulo entre os gentios. Ninguém podia negar isso. Eles reconheceram que Deus estava operando eficazmente nos dois ministérios. E aí Paulo diz assim, versículo 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, e agora ele vai revelar o nome daqueles que pareciam de maior influência, não é? Desses que quem foram outrora para Paulo não interessava, desses que não acrescentaram nada a ele. Ele vai citar o nome de 3 líderes dos apóstolos em Jerusalém. Olha só. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, quem é esse Tiago? Irmão biológico de Jesus, era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Cefas, que é o Pedro, e João, que era o discípulo amado, que eram reputados colunas, eram da liderança, vamos dizer assim, os mais fortes, os mais influentes, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Que maravilha, hein? Então aqui, os maiores líderes da igreja de Jerusalém, esses 3 aqui, ó, Tiago, Cefas e João, eles que eram reputados colunas. A imagem da coluna é uma figura para dizer que é aquilo que sustenta uma edificação. Então, eles eram os líderes mais influentes da igreja de Jerusalém. E esses 3, que eram os mais influentes, reconheceram o ministério de Paulo oficialmente. E aí eles estenderam para Paulo e para Barnabé também, que era companheiro de Paulo, a destra de comunhão. O que é isso, professor? A destra de comunhão. Provavelmente era um aperto de mão que oficializava o reconhecimento do ministério de Paulo. A fim, olha o que diz aqui, de que nós fôssemos para os gentios, agora um reconhecimento oficial. Sim, Paulo, pode pregar tranquilo entre os gentios, porque nós reconhecemos que Deus te separou para esse ministério entre os não-judeus, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles quem? Tiago, Cefas e João fossem para a circuncisão, isto é, fossem pregar para os
judeus. Você lembra que eu falei agora que o fato de eles terem um ministério específico entre os judeus não quer dizer que eles não poderiam pregar para os gentios? Pois é. Aqui diz que João, o apóstolo João, ele foi separado para o ministério entre os judeus, não é verdade? Porque diz, nós fôssemos para os gentios e eles quem? Tiago, Cefas e João, para a circuncisão. Mas nós sabemos pela história da igreja que João, quando ele ficou mais velho, ele foi pregar para os gentios, ele foi se dedicar a pregar o evangelho aos gentios. Que gentios? Aqueles gentios que moravam na região da Ásia Menor, ali onde fica Éfeso, por exemplo. Ele foi pregar o evangelho lá, entre eles, e foi viver entre eles. Então é o que eu digo, o fato deles terem tido aqui um ministério específico, não quer dizer que eles não poderiam pregar para o outro grupo, não. Tem nada a ver. Poderiam fazer isso sim. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Por que que Paulo termina esse trecho com essas palavras? Pelo seguinte. Primeiro, ele quer enfatizar que ele não recebeu nenhuma recomendação com respeito àquilo que ele pregava. Não. Por quê? Justamente porque o que ele pregava era o mesmo conteúdo que os apóstolos de Jerusalém pregavam. A única recomendação que ele recebeu, ele faz questão de dizer aqui, era que eles, Paulo, Barnabé, Tito, se lembrassem dos pobres. Por que que os apóstolos de Jerusalém recomendaram a Paulo, Barnabé e Tito que se lembrassem dos pobres? Ora, obviamente porque eles estavam ali já agindo em favor dos pobres. Eu não disse no começo desse capítulo que Paulo, Barnabé, Tito foram para lá por causa de uma revelação de Ágabo que dizia que ia vir grande fome sobre o mundo? E aí Paulo e Barnabé juntaram um dinheiro recolhido lá na igreja de Antioquia da Síria para levar para a Judéia, para ajudar os crentes de lá? Então, essa missão deles teve tanto sucesso que no final os apóstolos recomendam, olha, continue assim. Não se esqueçam dos pobres. E aí Paulo diz, o que também me esforcei por fazer. Por que ele fala me esforcei por fazer? Porque ele tem consideração pela recomendação dos apóstolos. Esse final aqui prova que Paulo não tinha nada contra os apóstolos. Não era inimigo deles. Não os desprezava. Ele até diz aqui, me esforcei por fazer o que eles me recomendaram. Mostrando aqui até uma certa humildade. Eles falaram, eu resolvi que eu vou me esforçar para atender a recomendação deles. Então, não pense que Paulo ele se achava superior, que ele desprezava os apóstolos, não. O objetivo de Paulo ali, como nós vimos ainda agora, era simplesmente mostrar que ele não era inferior aos apóstolos, mas com certeza ele os respeitava, com certeza eram companheiros de missão, eram apóstolos do mesmo jeito. Na próxima aula nós vamos ver Paulo tendo infelizmente que chamar a atenção de Pedro, porque Pedro dá uma escorregada em relação aos judaizantes. Até lá.